Bom, pessoal, boa noite. Então, já estamos gravando aqui nessa aula de farmácia hospitalar e clínica. Vamos dar andamento aqui no nosso conteúdo. Já estamos aqui no conteúdo de A2, né? Vocês já fizeram a prova, já viram os resultados. Por sinal, foram bons resultados, boas notas nessa disciplina. Que bom. Parabéns para vocês. Quando vocês forem fazer o estágio, vocês vão estar preparados para farmácia hospitalar e suas particularidades, seus problemas multidisciplinares. Vocês estão vendo aí? Está disponível para vocês o slide? Sim? Tá, galera? Tá? Então vamos lá. Bom, nós já começamos a falar sobre isso, não de maneira específica, né? Mas até já caiu alguma coisa na nossa prova sobre logística farmacêutica. Eu falei de uma forma geral. E o hospitalar, né? A parte hospitalar da logística farmacêutica aí, é onde a gente consegue ver, observar, onde nós temos as nossas funções, as nossas atribuições nesse fluxo de medicamento, né? Na verdade, nós estamos envolvidos em toda a logística farmacêutica, todo o processo. Existe uma pós-graduação só para logística farmacêutica, né? Normalmente a gente estuda farmácia e logística hospitalar, né? A farmácia hospitalar está dentro dessa questão mais ampla, desse conteúdo mais amplo que é a logística hospitalar, e envolve uma grande quantidade de recursos financeiros do hospital. Então, um custo muito alto precisa ser bem gerido, né? Principalmente quando a gente fala de hospitais que são historicamente instituições com problema. Mais de 80% dos hospitais brasileiros são filantrópicos, Santa Casas, Fundação São Camilo, São Vicente de Paulo, associações aí, fundações, né? Então, isso faz com que essas instituições que não têm fins lucrativos atendem SUS, em sua grande maioria, né? A maioria dos seus clientes são SUS, são pacientes SUS, então, obviamente, vivem em déficit financeiro e situação complicada. Isso é histórico no Brasil. O SUS remunera mal, a gente sabe que é um subfinanciamento mesmo. As políticas hospitalares brasileiras para o SUS não são boas. Então, e também temos do outro lado uma má gestão dos hospitais, também é um fato, né, relevante. E a questão da logística farmacêutica, da boa aplicação dos recursos hospitalares, que são poucos, da otimização dos recursos hospitalares na compra, né, que nos envolve, né, na compra de medicamentos, gestão de medicamentos de maneira geral aí, contribui bastante para que a gente melhore a qualidade do atendimento, o serviço desses hospitais, ajudando a melhorar a questão financeira, a saúde financeira dessas instituições, tá? Como eu disse, são instituições que não têm muito recurso financeiro, né? Sempre estão discutindo maneiras de arrecadar mais recursos, né? E a gente entra nessa questão, nesse quesito, auxiliando o hospital a gastar melhor o pouco recurso que ele tem. Fundamentos da logística empresarial. Então, o que quer dizer logística aí? Opa, passei demais. Conceito: processo de planejar, implementar, controlar os fluxos eficientes de materiais e informações, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. É a cadeia de suprimento, né? Com o propósito de atender as necessidades dos clientes. Então, nós estamos falando da logística hospitalar, a gente está falando do fluxo, da logística, da cadeia de suprimentos de materiais, informações, medicamentos, órteses, próteses, insumos, dentro das instituições hospitalares. Desde aquela questão da seleção, da compra, né, aquisição, até estoque, gestão do estoque, dispensação. Tudo isso aí entra no fluxo da logística hospitalar, da logística farmacêutica hospitalar. Missão: dispor o produto, serviço certo, dispor de medicamentos com qualidade, corretos, em quantidade suficiente, no lugar certo, no tempo certo e nas condições desejadas.
ao mesmo tempo que fornece a maior contribuição à empresa, criando valor, né? Aqui eu estou falando de valor, não estou falando de preço, viu, pessoal? Preço é o que a gente paga, valor é o que a gente gera. Então, o medicamento custa um preço de X reais, mas o valor é o impacto que ele tem na qualidade de vida de uma pessoa, no tratamento de um paciente, né? Então, o valor está relacionado à função, ao objetivo, né? Ao resultado. É o que a gente entrega, né? Então, o valor é diferente de preço, né? A gente cria valor para a instituição no momento que a gente entrega o medicamento correto, na qualidade correta, no tempo correto, na quantidade correta, na hora certa, no lugar certo, nas condições desejadas, para um procedimento cirúrgico, para um tratamento clínico, né? Um exame. Sem medicamento, sem material médico hospitalar, as instituições hospitalares não funcionam. Não existe hospital sem farmácia hospitalar, né, pessoal? Na verdade, não existe tratamento de saúde, né? Desde de qualquer complexidade, né? Média, alta, baixa, né? Sem medicamentos, né? A gente sabe disso. Atividades da logística variam em função da estrutura organizacional da empresa e do seu grau de verticalização na cadeia de suprimentos. Como assim? Temos que entender onde começa e onde termina, né? Quais são os atores envolvidos, quais são os clientes envolvidos, porque, na verdade, a gente tem uma cadeia de clientes, né? O que vem antes de mim é meu fornecedor, o que vem depois de mim é meu cliente. Então, quando você compra um medicamento, você é cliente daquele seu fornecedor. Quando você dispensa o seu medicamento para a enfermagem, ou seja, a enfermagem depende do seu trabalho, do seu serviço, a enfermagem é seu cliente naquele momento. Então, o cliente não é aquele que compra o seu serviço, mas é aquele que recebe o seu serviço. Então, a enfermagem é que vai receber o seu trabalho, a dispensação do medicamento, naquele fluxo logístico, a enfermagem é cliente da farmácia. E assim por diante. Aí vai para o paciente direto. Então, o paciente é cliente ali, direto da enfermagem, que é cliente da farmácia, que é cliente de um fornecedor, que é cliente da indústria. Então, essa cadeia ela tem que ser entendida. Né, todas as etapas, todos os envolvidos, ter uma rastreabilidade de quem passou para quem, de como que veio, qual qualidade, temperatura. Né? Se tiver algum erro, algum problema com esse medicamento, a gente tem que rastrear para trás, né, a origem do problema e responsabilizar, às vezes, quem, né, foi o causador ali. Serviço ao cliente, diretamente, né? Quando a gente fala aí do medicamento direto para o paciente. Previsão de vendas, né? Previsão de dispensação, no nosso caso. Armazenamento, transporte, gestão de estoques, está marcadinho de vermelho aqui, que é a função primordial do farmacêutico. Por mais que você tenha diversas funções dentro do hospital, o que se espera do farmacêutico é uma gestão de estoque bem feita. Suprimentos, análise de localização, né? A gente tem normalmente farmácias satélites, além da farmácia central, né? Farmácias distribuídas aí dentro do hospital. Embalagem, controle de produtos devolvidos, tem a devolução daqueles que não são utilizados. Recuperação e descarte de sucata, de lixo, de ampola, né? De seringa, que é chamada de logística reversa, de vencidos, e a manutenção das informações através de um sistema, de um software, um programa de computador interligado, né? Informatização, toda farmácia é informatizada. Hoje em dia não existe uma farmácia hospitalar que não seja informatizada. Ok? Então existem os programas aí, sistemas integrados de gestão hospitalar que obviamente integram a farmácia pela sua complexidade, pela questão do custo que envolvem, pela questão da gestão das compras. Então, observem que nós teremos a nossa função, né, bastante direcionada para a logística hospitalar, apesar de termos outras questões, outras atribuições, outras funções. Como eu disse, está marcadinho de vermelho aí a gestão de estoque, que é fundamental na logística. Ela é o que se espera que o farmacêutico faça bem feito, em primeiro lugar. Por quê? Porque envolve custo, né? E, como eu disse, 80% dos hospitais brasileiros são filantrópicos e, consequentemente, desses 80%,
quase a grande maioria são pobres, né? E aí, quanto mais você consegue otimizar os recursos financeiros, mais pessoas vocês atendem. É o conceito da efetividade. É o quanto aquele recurso financeiro atinge pessoas. Então, como eu meço a eficácia, a eficiência e a efetividade? Não sei se vocês conhecem esses conceitos. São conceitos de administração hospitalar, de administração geral, né? Mas em administração em saúde, a gente, né, a eficácia é fazer o que tem que ser feito. Tratar pacientes em um hospital. É a minha eficácia, né? Eficiência, eu tratar as pessoas, os pacientes, com otimização de recurso. Então, um hospital que atende 100 pessoas no mês, um exemplo, e o outro que atende também 100 pessoas no mês. Todos os dois têm a mesma eficácia, mas a eficiência, uma gasta mais para atender do que o outro. Então, eu tenho um que é mais eficiente na gestão dos recursos. E a efetividade é quanto que uma unidade monetária, quanto que R$1 atinge. Quantas pessoas, quantos pacientes R$1 atinge. Naquela instituição A, naquela B. Então, quanto mais efetivo é, efetividade é o impacto social do recurso financeiro. Em saúde é quanto que eu atendo com o mesmo valor no hospital A, B, C e D. Entenderam? A diferença de eficácia com efetividade com eficiência, né? A efetividade é o impacto financeiro, que é o que eu estou dizendo. Espera-se do farmacêutico essa gestão de estoque, essa gestão financeira, essa otimização dos recursos que são escassos no hospital, para que ele tenha, para que a instituição tenha uma efetividade maior, uma resolutividade maior, tá? Planejar e controlar custos para gerenciamento dos estoques de medicamento, né? Através de diferentes técnicas que buscam a otimização do controle dos itens dos estoques. Hoje em dia, a gente tem um grande auxílio para fazer isso, que são os sistemas de informação. Antigamente, o controle de estoque era feito de forma manual, tinha fichas nas prateleiras. Hoje em dia, você tem um sistema. Tem sistemas mais simples, mais baratos, tem sistemas mais caros. Tem sistema que faz compra. Então, você põe lá, eu vou falar com vocês, por exemplo, ponto de pedido. Eu coloco lá que a minha dipirona injetável, o estoque mínimo são 50 ampolas. Quando chegar em 50 ampolas, existe aquele sistema que te informa, dá uma mensagem para você, estoque mínimo atingido. Ou seja, um chamado, um comunicado para você comprar. Existem aqueles que disparam a mensagem direto para os fornecedores, determina quem tem o menor preço e compra. No outro dia chega sem você saber que precisava. Então, é um sistema que até dispensa um pouco de funcionário, né? Antigamente, um funcionário só para compras. Esse sistema, você faz o cadastro de fornecedores e qualificação. Então, só vai ter no seu sistema os fornecedores que são qualificados por você. Chegou em 50 ampolas de dipirona, o sistema te avisa, às vezes sem te avisar, ele dispara um comunicado para os fornecedores. Pelo próprio sistema, ele faz uma cotação de preço, ele mesmo compra. O farmacêutico só autoriza, né? Porque, claro que o sistema não faz isso nada disso sozinho. E no outro dia o medicamento chega para você lá sem você ter comprado, né? O sistema automaticamente gera um ressuprimento contínuo. Gestão dos estoques. Estoque é acumulação estocada de recursos transformados em uma operação de compra, né? No nosso caso. Por um lado, são custosos e representam risco, mas, por outro lado, proporcionam um certo nível de segurança em ambientes complexos e incertos. O hospital é um ambiente complexo e incerto. Tem que pensar que, quanto mais estoque eu tenho, maior o risco de perda de medicamento por validade, de quebra, de roubo, de um desastre ambiental, que seja enchente, né, qualquer coisa que possa vir a acontecer, que é possível, potencial, né, existe potencial de acontecer qualquer coisa, e destruir o estoque. Então, o estoque é dinheiro na prateleira. Quanto menos estoque eu tiver, mais seguro financeiramente eu estou. Por outro lado, eu tenho que ter um nível de estoque, um controle de estoque para que eu tenha segurança também assistencial. Não posso pensar somente na questão administrativa e financeira de não ter estoque e quando eu precisar de um medicamento eu não dispor. Então, existe um controle muito rigoroso de estocagem de materiais, principalmente os que são de alto custo. Então, claro que você tem que ter, isso é óbvio.
Você tem que ter o medicamento ali, mas você trabalha com estoques mínimos. Vai acontecer alguma coisa, alguma situação que vai te pegar aí desprevenido? Sim. Um exemplo. Você trabalha com média de consumo. Então, eu tenho um consumo médio de 20 bolsas, 50 bolsas de metronidazol no mês. É um antibiótico injetável que nem é muito usado nada. Muito usado para gastroenterite. Beleza. Né? Eu estou numa região que não tem tanto problema assim. É uma região mais desenvolvida, não tem tanto problema de gastroenterite, eu tenho água tratada. Então, eu tenho um consumo pequeno. E aí você mantém ali, às vezes, essas 50 bolsas. De repente tem um casamento com 300, 500 pessoas, todo mundo come uma comida estragada, vai todo mundo para o hospital tomar metronidazol injetável. É óbvio que você não vai ter estoque para atender isso tudo. São desastres, né, que acontecem, né, imprevistos que pegam a gente desprevenido. Aí você tem que realmente se virar. Conseguir o medicamento de empréstimo em outra instituição, comprar de urgência, né, dar um jeito aí, mas óbvio que se é um medicamento padronizado, a gente corre atrás. Se é um medicamento não padronizado, o farmacêutico tem 48 horas para conseguir. Se existe uma necessidade real, comprovada, de um medicamento não padronizado, que não está na seleção, o farmacêutico tem que ter 48 horas para conseguir, porque a gente não vira medicamento, né? Medicamento que não está no estoque. Agora, se é um medicamento que tem que estar no estoque, ele tem que estar presente no momento da necessidade. Ok? Não pode faltar. Agora, se é um que não está faltando, mas que aconteceu um imprevisto e você vai precisar de uma quantidade maior, claro que também você tem que conseguir de alguma maneira, mas existe, não tem a responsabilização do profissional, né? E se eu não conseguir? Normalmente consegue, não é muito difícil. Você tem que tentar também substitutos, né? Então, eu falei do injetável. Então, tenta oral, tenta substituir por outro antibiótico. A gente sempre dá um jeito. Eu mesmo, quando eu trabalhava no hospital maior, aconteceu isso comigo com esse medicamento. Estou dando um exemplo, foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu saí de madrugada de moto em Ponte Nova até Viçosa. Eu fui em Viçosa, num outro hospital, buscar uma caixa de metronidazol para o dia raiar e eu consegui aquilo em um fornecedor, de uma maneira mais urgente. Então, acontece isso muito. Eu mesmo me incumbi de buscar, fui para outra cidade, no meio da noite, para buscar o medicamento, para não deixar faltar ali. A gente, quando tem a gente se... tá engajado ali no serviço, a gente não quer transparecer, né, nenhum tipo de falha. Então, eu mesmo montei numa moto e fui buscar o medicamento. Voltei com a quantidade que deu para passar a noite. E no outro dia a gente começa a comprar de um, de outro, pega emprestado. É muito importante você ter um networking, um contato entre hospitais, sabe? Porque você tem o seu estoque mínimo, mas os outros também têm. Então, se o seu não é o suficiente, você pega do outro. E assim vai. Nós estamos passando um momento muito complicado que os estoques mínimos não estão suprindo, né? Tem um tal do kit intubação. Vocês acompanharam isso aí? Vocês estão vendo? Sim, sim. São os medicamentos de miorrelaxantes, de intubação. Como está usando muito para Covid, para intubação de paciente com Covid, ninguém tem. Hospital nenhum tem. Os que tem já estão disponibilizando para os maiores, né? Os pequenos que não atendem assim, que não fazem intubação, que não têm UTI, já estão disponibilizando para os maiores. Estão fazendo compras emergenciais, o Ministério da Saúde, os governos estaduais, para tentar suprir o país desses medicamentos. Está vindo da China, se não me engano, cargas. Porque no Brasil não tem o medicamento que a gente gastou ele todo. Claro que é uma situação atípica. Mas, né, a gente busca uma maneira de dar resposta para não deixar os pacientes sem, né? Numa situação normal, quanto tempo eu consigo um medicamento que ele chegue no hospital para mim, por exemplo? Numa compra normal? Uma compra normal. Normalmente de um dia para o outro, igual farmácia, igual drogaria. Você compra o medicamento hoje, amanhã ele chega para você. Muito comum. Normalmente as empresas são, aqui por exemplo na nossa região, as empresas que vendem para a gente vêm de Belo Horizonte, de fora. Então eles têm um fluxo de transporte, né? Eles têm uma logística já criada para entregar medicamento aqui na nossa região. Então a gente não fica com desabastecimento. E como eu te disse, tem hospitais vizinhos e se você precisar com urgência, a gente se ajuda. Isso é muito comum de ter um hospital
emprestando medicamento para o outro, depois o outro devolve, né? A vigilância sanitária até reconhece essa prática, porque é uma coisa que gera uma certa segurança para todo mundo, né? Não seria ideal se você pensar em, eu vou emprestar um medicamento controlado para um outro hospital, eu tenho que dar baixa no lote, depois vai entrar um outro lote, sabe? Esse tipo de coisa. Mas, assim, como eu disse, até a própria vigilância sanitária, ela reconhece a necessidade desse tipo de prática, né? De estratégia que é utilizado para que o paciente não fique desabastecido. Okay? Tem vezes que o medicamento some do mercado, você não encontra o medicamento, né? E é comum. Agora, por exemplo, o hospital que eu trabalho, por exemplo, agora não é um hospital que tem CTI. Então, não é um hospital que está com problema de kit de intubação. Nós estamos emprestando, doando, às vezes, medicamento para os hospitais maiores que têm necessidade do kit de intubação. Então, eles estão buscando lá. Vai chegar uma hora que o nosso vai acabar também, né? E quando a gente precisar de entubar alguém às pressas também, não vai ter. Mas, lógico, a gente está dando prioridade para a necessidade que está tendo no momento. Mas a enoxaparina, por exemplo, que os anticoagulantes, né, também usa anticoagulante para COVID, né, nesse tratamento aí que é feito nos hospitais. E o anticoagulante também sumiu. E quem tem está vendendo o olho da cara. Vocês sabem quanto está uma caixa? Tem alguém que trabalha em drogaria? Você sabe quanto está custando uma caixa de luva de procedimento? Alguém tem ideia? Uns R$ 180. Por aí. Tem cabimento isso? A caixa de Não. luva, no ano passado, era 15, 20 reais. Depois entrou o Covid, nós estamos vendendo uma caixa de luva 180 reais. As máscaras, quando começou a pandemia, quando não existia esse desabastecimento, né? Na verdade, não tinha desabastecimento, né? De máscara, porque não tinha esse consumo drástico, né? E todo mundo usando máscara era também uma coisa barata. De repente, todo mundo começou a usar, a gente não tinha uma capacidade produtiva, que sumiu a máscara. Aí foi o preço também exorbitante. Quem tinha começou a vender muito caro. Igual fizeram com álcool. E depois, agora já voltou, já normalizou, porque muitas empresas começaram a produzir a máscara cirúrgica, né? Essa que a gente usa diariamente. Então, é questão de mercado. A gente saber o que está acontecendo no mercado, avaliar a questão do mercado, saber que o preço abaixa, levanta, né? Difícil a gente achar uma estabilidade, assim, uma coisa que se mantém por muito tempo, tá? Em resumo, as funções do controle de estoque são determinar quanto comprar e quando comprar, por quanto comprar também, né? Uma questão de mercado, né? Que eu estou dizendo para vocês aí. Acionar o setor de compras, determinar o que deve permanecer estocado. Essa questão de acionar o setor de compras depende muito da instituição. Porque existem instituições que são públicas que só podem comprar por via licitação, por via de licitação. Então, eu preciso de fazer um procedimento licitatório, você vai ter um setor de licitação, uma equipe de licitação, né? Ou, então, se for um recurso próprio, a compra direta é mais fácil, né? O farmacêutico mesmo às vezes compra. Quando é licitação, é mais difícil. Eu já fiz muita licitação, não muito para medicamento também, mas mais para equipamento, né? O hospital filantrópico normalmente recebe emenda parlamentar, recursos de convênio com o Estado, e a compra tem que ser licitação. Então, já fiz de medicamento, mas nem tanto. Medicamento, normalmente, a gente comprava mais com recurso próprio. Foram poucas vezes que eu tive que fazer licitação mesmo para comprar. Esse ano mesmo a gente fez algumas para comprar, porque dinheiro de Covid, um dinheiro de convênio, né? A gente fez um procedimento análogo à licitação para compra. Mais equipamento, que são valores mais altos, um raio-x, que é 150 mil, né? Aparelho cirúrgico aí de 100 cirúrgico, 200 mil, 300 mil, aí é procedimento licitatório mesmo, né? E compra por menor preço, né? Seguindo a lei 8666, que é a lei das licitações. É a lei brasileira aí que determina que recurso público tem que ser usado tem que ser comprado, né, por meio de procedimento licitatório para você ter uma boa utilização, uma boa aplicação de recurso público, né? Senão pode dar um problema para você de improbidade administrativa, lavagem de dinheiro, corrupção e por aí vai, né? Até preso o farmacêutico pode ir, né? E os responsáveis ali pelas instituições. Não é difícil vocês verem problemas em instituições, saúde, hospitais principalmente, por causa de aplicação de recurso, prestação de conta de convênio. E o farmacêutico está envolvido, porque ele acaba comprando não só medicamento, acaba comprando equipamentos também, né?
Então tem que ficar ligado nisso. Nós vamos falar da Lei 8666, vamos falar um pouco de licitação também depois. Controlar as quantidades e os valores estocados, né? Quanto vale, tem uma curva ABC que está aqui mais à frente, e a curva XYZ, para ajudar a gente nisso. Identificar e retirar do estoque itens obsoletos, danificados, vencidos, quebrados, né? E realizar inventários periódicos. O que são inventários? Você sabe. Termina, não sei se foi só para mim, mas você está sem áudio. Voltou? Voltou. Me deu uma mensagem aqui mesmo. Vocês ouviram até onde? Ouviram falar do inventário? A última pergunta que eu fiz para vocês é: falei aqui, né? Identificar e retirar do estoque itens obsoletos, vencidos, quebrados, né? Danificados aí de forma geral. E realização de inventários periódicos. Aí eu fiz a pergunta: o que é inventário? Vocês sabem o que são realização de inventários, não sabem? É você relatar tudo que você tem, né? Contar tudo e comparar o físico com o virtual. Como assim? O meu sistema vai me dar um relatório das quantidades que eu tenho no sistema. Ampola de pirona, 50 ampolas. Ampolas de cetoprofeno, ampolas de midazolam, ampolas de diazepam, comprimidos disso, daquilo. Você vai contar tudo e vai comparar se o que está no seu estoque físico, na sua prateleira, na sua gaveta, no seu armário, é aquilo que o sistema consta de estoque. Se você tiver um problema de diferença de estoque, que não é muito incomum, do físico para o financeiro, você pode ter um problema grave. Às vezes você tem uma diferença muito grande que indica que alguma coisa está errada, né, que estão usando medicamentos sem dar baixa, alguma coisa do tipo. Seu estoque virtual dizer que você tem medicamento e na hora que você vai procurar você não tem. Esse é o maior problema. Né? O contrário é problemático? Se o seu estoque virtual, seu sistema falar que você não tem e tem medicamentos espalhados pelo hospital, acontece também, principalmente em farmácia satélite. Seu sistema geral diz que você tem 0 ampolas, você vai contar no hospital, você tem umas 20. Qual que é o risco? O risco é você comprar e vencer. É um risco financeiro, administrativo. Agora, o contrário é muito pior. O sistema dizer que você tem e na hora que você precisar para um paciente na urgência você não tem, é muito mais grave, né? O primeiro, o risco é financeiro. O segundo, o risco é assistencial. Você pode perder uma vida pela falta de um medicamento de estabilização na urgência e emergência. Então, tem que fazer periódicos inventários, né? Periodicamente fazer inventário para descobrir e ajeitar o estoque. Cada inventário que você faz, você vai demonstrar, vai ter que ter um relatório do que aconteceu, quais as diferenças você tinha, quanto pior o seu indicador, pior é a administração do farmacêutico, pior é a gestão de estoque do farmacêutico, ele tem que arrumar uma estratégia para que isso não aconteça. Ah, mas o problema é da enfermagem. Não existe isso, que o problema é do outro setor. Gestão de estoque, gestão de medicamento é o farmacêutico que faz. Se ele está deixando que outra classe avacalhe a sua atribuição, sua função, sua responsabilidade, ele tem que arrumar uma estratégia para que isso não aconteça. Então, ele é, no mínimo, conivente ou omisso. Então, ele tem que manter o estoque, ok? Ele é responsabilizado. Assim, como prover de forma eficiente os estoques com orçamentos sempre limitados e custos em ascensão? Isso é uma realidade. Parece que o recurso é finito e as necessidades são infinitas. O recurso parece que é cada vez menor e a necessidade parece que é cada vez maior. Cada dia tem uma coisa nova, um sistema novo, uma coisa nova, o conselho de farmácia com atribuições, com mais profissionais, necessidade de mais profissionais. Isso é bom para a gente, enquanto profissional, mas as instituições têm que arcar com salários, né? E isso não aumenta nada. O conselho de farmácia fala, não, de agora em diante você tem um farmacêutico, você tem que ter 5. É bom para a classe? Excelente. Mas e o hospital que não vai receber um centavo a mais e vai ter que arcar com esses outros profissionais, sabe? E a enfermagem também tem um conselho que cobra, aí vem outros conselhos, os outros profissionais, aí a coisa aperta. Né? O aumento de custos não é acompanhado do aumento de receita. O aumento de despesa não vem acompanhado do aumento de receita. Infelizmente,
a gente tem um problema aí, né? Está criado o problema. Principais medidas a serem tomadas na gestão de estoques. Evitar medicamentos com prazo de validade vencido. Vai perder, né? São perdas, perda financeira. Evitar faltas e excessos. Manter estoques em níveis adequados. Planejar, controlar e organizar as necessidades e gerar informações adequadas via sistema, né? Saber usar os relatórios do sistema. O sistema emite para você um relatório, qual medicamento vai vencer. A gente trabalha com 90 dias. Vou tirar um relatório hoje dos medicamentos. Virou o mês, eu vou tirar um relatório dos medicamentos que vão vencer dentro de 90 dias. Aí ele me dá quanto tem, o lote, onde que está. E aí eu vou pôr para uso. Vou pedir, ó, se você puder, né, para os médicos, né? Bom, eu tenho 3 analgésicos no hospital. Eu tenho esse aqui que vai vencer em 90 dias. Você pode deixar de usar aquele que você usa muito e substituir por esse para a gente acabar com esse estoque? Não, não pode. Então tá bom. Pode. Então, beleza. Então, prescrevam, né, aquele que vai vencer para acabar primeiro, para a gente não ter perda. Ah, eu tenho 10 antibióticos diferentes. De repente, eu tenho um vencendo. Dá para substituir? Tem um que usa muito, tem um que usa pouco e vai acabar vencendo. Eu posso chegar para os médicos e pedir, olha, tem como prescrever esse que vai vencer para não ter perda, em vez do que você prescreve muito? Existe essa opção? Normalmente existe. E aí você consegue diminuir muito, ó, as perdas por prazo de validade. Mas eu tenho que saber fazer esse trabalho continuamente, pegar todo mês a relação de medicamento, material que vai vencer e tentar colocar para uso. Indicador de perda de medicamento também é um indicador por farmacêutico. Muita perda, indicador ruim para farmácia, para gestão de farmácia. Pouca perda, indicador bom. Eu vou mostrar para vocês também na próxima aula uma planilha de indicadores para gestão de farmácias para lá. E vocês vão ver como a gente é avaliado. Se os nossos indicadores estão ruins, o profissional é ruim. Se os nossos indicadores estão bons, o profissional é bom. Ah, desculpa. Ah, mas equipe, mas não justifica. A gestão de estoque é do farmacêutico e ele tem que traçar planejamentos, né, diretrizes para que funcione da maneira que tem que funcionar, né, a questão legal, a questão assistencial e administrativa. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Se não tiver, eu vou parar aqui, que na próxima a gente entra em planejamento do controle dos estoques aqui e vamos falar sobre ponto de pedido, compras programadas, tá? Para a gente não adentrar aí na matéria e ter que cortá-la no meio. Alguma dúvida? Querem fazer alguma perguntinha? Não? Nada, nada? Então, beleza. Bom, pro 9º período aí, boa prova. Vocês têm uma prova hoje, né? Obrigada. E pro 7º também, boa prova de controle de qualidade. Fiz uma provinha para vocês lá, bem tranquila, viu? Como sempre. As provinhas suas são tranquilas. Falou. Né? Esse período as provas estão tranquilas. Estou fazendo as provas mais objetivas, mais diretas, né? Porque você tem tempo, pode dar problema de sistema, cai a internet. Para não Nossa, vocês entrarem. Coração, tá? A luz acabou. Eu acompanhei o desespero de vocês com chuva, granizo. Eu estava em Manhuaçu, não caiu uma gota d'água. Vou ligar de novo. E aí eu fui tentar no celular, tá assim. Última tentativa, eu tô sem se apertar aqui. Pode ser minha última tentativa. E aí? Eu estava em Manhuaçu e todo mundo, todas as turmas, né? Desde o 1º até o 9º período, reclamando. Alguns alunos que são das cidades que estavam com chuva, com granizo, com internet ruim, com luz que foi embora, né? Sem energia, todo mundo. E eu em Manhuaçu aqui não caiu uma gota d'água. Mas no final deu certo para todo mundo. Acho que ninguém se prejudicou, não. Eu passei aperto, tá? Mas deu certo no final. Você fechou a prova? Quase que você fechou. Você errou uma questão muito boba, né? Pois é. Questão mais fácil da prova. Mas é porque você estava nervosa. Eu acho que eu ia trocar ela. Eu acho que eu nem troquei, porque eu tava tão apavorada em enviar, de medo da luz acabar, entendeu? Você ficou nervosa. Pessoal, então tá jóia. Um abraço para vocês, boa prova e bom final de semana, né? Semana que vem a gente se encontra de novo. Tchauzinho. Final de semana eu corrijo as provas, as atividades e lanço tudo para vocês, tá? Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.